Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, bem-vindos ao Daily Devotions, o devocional da De Gravataí, nossa igreja, nossa família, e comentando então os textos da leitura bíblica diária no livro de 2 Crônicas, capítulos 32 e 33, agora nos derradeiros dias, anos do rei Ezequias, e também a transição trágica, para o seu filho Manassés. E enquanto Ezequias, ele é um rei que restaura, a vida espiritual religiosa de Israel e honra o nome do Senhor. E é claro, tem aqui dois, pelo menos, importantes episódios que se dá com Ezequias, que foi a Síria, que se aproxima para destruir Israel. E Ezequias, junto com Isaías, eles levantam um clamor a Deus para que o Senhor intervisse devido à potência, que era o reino da Síria naqueles dias. E junto com isso veio também uma mensagem, uma estratégia que era sempre muito usado, pelos reis, pelos povos, pelas pessoas que queriam intimidar, aos seus inimigos. E assim, Senaqueribe envia cartas e mensagens, para o povo de Jerusalém, ainda que Ezequias ele procura fortalecer a guarnição, de Jerusalém, e constrói um muro exterior, para ter mais um impedimento de Senaqueribe vir. Ele também desvia com muito trabalho, muito esforço, cavando, quebrando as rochas para desviar a água, para que Senaqueribe não tivesse acesso, às fontes de água. E é muito interessante que ele também, então, cria um túnel, por onde essa água ela vai correr. Eu mesmo, particularmente, andei por dentro desse túnel de Ezequias, e com água que até hoje corre por aquele túnel e deságua lá pelo tanque de Siloé. Então foram ações, e essa mensagem de Senaqueribe era uma mensagem afrontadora, era uma mensagem que queria até mesmo profanar o nome do Senhor, e ele chega a desafiar o Deus de Israel, o único Deus. Ele diz que Deus teria para impedir, a vitória dele, como os demais, os antecessores dele tiveram vitória, e ele também se sentindo muito poderoso. Pois bem, Ezequias e o profeta Isaías, que era seu contemporâneo, oraram e Deus veio e destruiu o exército de Senaqueribe, e ele voltou humilhado para a Síria. E agora Ezequias ele também sofre uma enfermidade de morte. No livro de Reis, no livro do profeta Isaías, vai detalhar um pouco mais, mas Ezequias ele ora para que Deus cure ele, lhe dê mais oportunidade. E a gente vai saber pelos textos também paralelos que Deus lhe concede a oração e lhe dá mais tempo de vida, mais 15 anos, de forma sobrenatural. Um sinal miraculoso que Deus faz, é que a sombra, ele faz recuar. Mas agora tem um outro momento na vida de Ezequias, como ser humano, qualquer um está sujeito. Se a gente não exercitar e não vigiar em humildade, olha, o orgulho por coisas que a gente às vezes, Deus permite a gente fazer, acaba tomando lugar. E o Ezequias ele se tornou orgulhoso, diz a palavra aqui, E assim Deus permitiu para ver o que estava no coração dele, até que ele se humilhou, se arrependeu, e com isso a ira do Senhor não caiu sobre ele. Agora ele veio a falecer, foi sepultado com muita honra, na ocasião,
de sua morte, e agora o seu filho Manassés, com 12 anos, assume o reinado e reina 55 anos em Jerusalém, mas faz tudo que é horrível aos olhos do Senhor e implanta novamente, né, o culto aos falsos deuses, levanta postes a Aserá por toda Judá, a Baal, e o pior, ele também queima seus filhos no fogo, né? No vale de Rinom, né? E aquilo é uma coisa detestável, né? Faz imagens esculpidas e ainda coloca no templo que Deus escolheu para colocar o seu nome ali. Então é um reino, né, trágico, espiritual, religiosamente, né? E agora então Deus também, né, trata com ele, permite que o rei da Síria tenha êxito e assim diz que puseram, né, o rei da Síria pôs o gancho no nariz de Manassés e levaram ele para a Babilônia. Mas na sua angústia ele buscou ao Senhor, né, o Manassés, e ele se humilhou com sinceridade diante de Deus. E o Senhor ouviu a sua súplica, né, e atendeu o seu pedido e trouxe ele de volta a Jerusalém e o seu reino. Quer dizer, Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Precisou passar por esse arroxo, esse aperto, né? Paulo agora está escrevendo aos Romanos e nesses últimos capítulos, o 15 e o 16, é muito lindo analisar, né, agora a comunhão, a mentoria, os filhos espirituais, o valor às pessoas que fazem parte da igreja, né? E como ele detalha, né? Ele com seus projetos de evangelização, né? Dizendo ele ainda queria ir até a Espanha e daí na passagem visitar os irmãos em Roma, né? E agora quando ele começa a saudar os irmãos e mandar saudações dos irmãos, ele começa a destacar, né, vários deles, Febe, a Priscila, a Áquila, também a Maria, Andrônico e Június, meus compatriotas judeus, eram judeus eles, né? E eles estiveram com Paulo na prisão. Eles são muitos respeitados pelos apóstolos, porque eles também vieram à fé, eles eram mais antigos do que Paulo na fé, né? Antes de Paulo conhecer o Messias. Amplíato, Urbano, né? Estaques, e assim são irmãos que cada um Paulo falava com muito carinho. Muito bem, aqui nós vamos ver o Provérbios, né, dizendo: com bons conselhos os planos são bem-sucedidos. Não saia para a guerra sem boas orientações. Tudo que é planejado, estudado, também ele tem a tendência de ter êxito. Que Deus abençoe.